Olá, amigos e amigas, tudo bem? Já tomei a minha água aqui. Vamos gravar agora a segunda parte do estudo desse sábado, dia 14 de novembro de 2020. Estudo de O Livro dos Espíritos, livro segundo, O Mundo Espírita ou dos Espíritos, capítulo 9, Intervenção dos Espíritos no Mundo Corpóreo, e o item 6 desse capítulo, Anjos da Guarda, Espíritos Protetores, Familiares ou Simpáticos. A questão agora que vamos estudar é a 499 e nela Kardec pergunta: o espírito protetor está constantemente com o protegido? Não existe alguma circunstância em que, sem o abandonar, o perca de vista? Teve uma questão semelhante a essa, né? Então, será que ele fica pendurado em nós, né? Para onde nós vamos, o espírito protetor vai junto a tiracolo? Não, não é assim que funciona. Ele está sempre conosco em sintonia. Os espíritos se deslocam com a velocidade do pensamento. Então ele não precisa estar conosco. Se temos vínculos, né, ele se candidatou e foi aceito como espírito protetor. A ele foi destinada essa tarefa. Então ele está realizando outras funções, mas sintonizado comigo. Assim que algo acontece, que uma situação mexe com as minhas emoções, mexe com alguma questão aí, ele é atraído para ver o que está acontecendo, para auxiliar e tudo mais. Mais ou menos, vou dar um exemplo um pouco grosseiro, mas fácil de entender. Nós somos espíritos ligados a um corpo físico. Durante o sono do corpo físico, nós nos desdobramos, né? Já estudamos isso, vamos às vezes para o plano espiritual, encontramos com pessoas, mas estamos aqui com o cordão que nos liga ao corpo físico. Se alguém chega e mexe no nosso corpo, assusta, imediatamente a gente acorda, né? Nós voltamos para o corpo. Então é mais ou menos essa a relação do espírito protetor conosco. Se alguma coisa acontece conosco, esse espírito é atraído. E aqui a resposta diz assim: tem situação que nós não precisamos dele ali do lado. Eu já citei isso numa outra aula também, não sei se nesse grupo ou em outro, a reencarnação de Segismundo, que é um dos casos mais belos, né, narrados sobre todo o processo reencarnatório. Tem um momento ali que o casal se recolhe, eles vão ter relação sexual e dali acontecerá a concepção. E aí então André Luiz estava junto com os orientadores e eles falaram: bom, André, agora nós vamos embora. O André falou: vamos? Ele falou assim: eles têm a privacidade deles e nós vamos embora, não vamos ficar aqui. Então deixa eu fazer um adendo aqui na aula. A questão do sexo, por exemplo. Quando nós estamos com nosso parceiro, nossa parceira, a pessoa que nós amamos, né? Que não importa se é casado, se não é casado, não é essa a questão. Mas se nós realmente estamos ali por um interesse maior, por um interesse mais nobre, somos respeitados, né, nesse momento. Por outro lado, se o que nos move é unicamente o desejo material, provavelmente, possivelmente, nós atrairemos para lá espíritos menos felizes que vão usufruir daquelas energias. Um exemplo similar. O padre lá na missa, ele toma um cálice de vinho lá. Isso não vai atrair obsessores, né? Essa não é uma situação, mas ele está bebida alcoólica e tal, mas é uma situação dentro de um ritual religioso, que não vai levá-lo a se embebedar, nada disso. Por outro lado, se eu estiver lá em um boteco qualquer da vida, né, se eu estiver exagerando na bebida, provavelmente espíritos vão estar comigo para usufruir das energias emanadas. Então, tudo depende do que me move àquela ação, dos excessos que eu realizo em relação àquilo. Então, os espíritos vão respeitar, não vão estar, nossos espíritos protetores não vão estar conosco em todos os momentos, porque não é necessário. E aqui eu citei um exemplo, não é? Agora, a questão 500.
chega um momento em que o espírito não tem mais necessidade do anjo da guarda? Sim, chega. Um dia nós não precisaremos mais de termos um espírito ali para nos proteger, porque nós próprios nos protegeremos. O Espírito Verdade responde, mas não é na terra, ou seja, não é ainda no mundo de provas e expiações. Quando nós estivermos em mundos superiores, com plena consciência de quem somos, de onde viemos, o que estamos fazendo naquele momento, para onde vamos, quando essas questões existenciais estão muito bem resolvidas e nós caminhamos na direção do progresso de maneira firme, não precisamos de espírito protetor. Não é que nós não teremos ajuda de espíritos superiores, sempre teremos, mas não precisamos de alguém nos tutelando. Mais ou menos uma criança que ainda não sabe andar e precisa de alguém para tutelar ali, para levá-la, e depois, quando já jovens, conseguimos andar pelas próprias pernas. Então, sim, haverá um momento que não precisaremos de espírito protetor, mas esse momento está distante, nós ainda estamos precisando disso, porque há uma profunda confusão ainda entre nós, né? Claro, temos indivíduos de todos os graus de desenvolvimento encarnados no planeta. Eu estou falando da média do planeta, né? Há uma profunda confusão ainda, né? Há pessoas que sequer têm consciência do mundo espiritual, que não têm consciência que são de fato um espírito. Então, olha como estamos distante de não precisarmos de proteção. A questão 501, Kardec pergunta: por que a ação dos espíritos em nossa vida é oculta e por que, quando eles nos protegem, não o fazem de maneira ostensiva? Kardec pergunta assim, por que eles sugerem, não aparece para a gente e fala, olha, faça isso ao invés daquilo, se você fizer aquilo você vai ter consequências ruins, por que não é ostensiva, né? É só oculta? E aí então o Espírito responde, porque senão não teria mérito. Se alguém nos dissesse o tempo todo o que fazer, nós não desenvolveríamos a responsabilidade, o senso crítico para tomarmos decisão. Nós precisamos desenvolver o senso crítico. Nós precisamos aprender a refletir sobre tudo, sem permitir, né, que interferências externas negativas façam alterações significativas da nossa forma de pensar. Nós vivemos uma época bastante estranha, não é? Onde pessoas, claro que não todas, mas um número grande de pessoas, perderam o senso crítico, perderam o senso de análise. Veja, a doutrina espírita é racional. A doutrina espírita nasceu como ciência. Não é? Então a gente costuma definir a doutrina espírita no seu tríplice aspecto, dizendo que ela é uma filosofia com comprovações científicas e consequências morais religiosas. Kardec nos alerta que se algum dia a ciência provasse que aqui ou ali a doutrina espírita tinha se equivocado, não tem nenhum problema, ele falou. A doutrina segue o seu curso normal, muda ali o que tiver que mudar e segue o seu curso normal. Olha que fantástico, né? Exatamente prevendo que a humanidade ia progredir, porque é isso que a doutrina espírita nos ensina, e que avanços então poderiam descobrir coisas que naquele momento da codificação não foram tão claras. Eu vou dar um exemplo. Nós pegamos, e a doutrina é muito criticada por isso, nós pegamos na obra, né, de Kardec, muitas vezes a expressão raças superiores, raças inferiores, era um valor do século XIX. Acreditava-se na Europa, e Kardec é um homem do século XIX na Europa, acreditava-se, né, nos selvagens como raças inferiores. Era um discurso ideológico de dominação dos europeus em relação aos africanos. É o período do imperialismo, do neocolonialismo, onde usaram a teoria do Darwin sem autorização dele, né, para falar sobre raça superior e inferior, darwinismo social. Isso era um conceito aceito, né, no meio acadêmico.
Então isso aparece aqui na doutrina espírita com normalidade. Hoje não é mais aceito. Caminhamos, 170 anos e hoje não se fala mais em raças superiores, raças inferiores. Falamos em raças diferentes, raças com mais tecnologia, deixa eu corrigir, não se fala nem em raças mais. Nós temos uma raça, só que é a raça humana. O que temos são etnias diferentes, né? Não existem várias raças, existe uma raça que é a raça humana, o Homo sapiens sapiens, e que tem etnias diferentes de acordo com as adaptações climáticas, ambientais que cada povo passou. Então, não se fala mais dessa maneira que se aceitava lá. Não tem problema. Isso não fere a doutrina espírita. É algo possível de transformarmos, adaptarmos essa linguagem de modo mais adequado ao que hoje a antropologia, a sociologia nos traz de moderno e seguirmos em frente. Um último exemplo, quando perguntavam para o Chico se a doutrina tinha que mudar em algum aspecto, ele falou, olha, algumas palavras me incomodam. Quando a gente lê lá no Evangelho a expressão desgraçada, desgraçado, essa expressão me incomoda por quê? Porque isso quer dizer que aquela pessoa não tem a graça de Deus, o que não é verdade. Se eu pegar a etimologia da palavra, não é verdade, todos temos a graça de Deus. Então o Chico Xavier dizia, a gente precisaria mudar essas palavrinhas, colocarmos pessoas menos felizes. Então, isso não fere a essência da doutrina, Ela pode ter que mudar de acordo com a ciência aqui ou ali, mas ela segue o seu curso normal.